Adelina, um romance de Marcos Alvito. Para os Alvitos e os Oliveiras e Eduardo Ferreira, meu primo de Alemar. Capítulo 4, 1817, Debré. A tristeza me faz companhia da hora em que o canhão me desperta até o momento em que desmaio na cama lendo à luz de velas. Neste lugar onde o diabo perdeu as botas e não fez questão de voltar para buscar, estou isolado, sem notícias do que vai no mundo. Sobretudo do meu mundo, que sempre foi Paris. Há por aqui, além dos meus colegas de barco, alguns imigrantes franceses interessantes. Vieram cozinheiros, dançarinos e cabeleireiros. E havia se radicado na corte o holandês Hogendorp, antigo general de Napoleão, estabelecido como fazendeiro de café na Tijuca. A presença dele, dos artistas do Calpe e de outros bonapartistas deixou o embaixador francês no Brasil com os nervos à flor da pele. Tentava nos envenenar junto ao governo como fomentadores da subversão. Quem dera, éramos apenas um bando de artistas tentando seguir com nossas vidas. Sonhei que estávamos novamente reunidos, Claire, Honoré e eu, nós três vivendo nesse calor que amolece o corpo. Claire estava belíssima, seus cabelos vermelhos reluziam ao sol. Levava um vestido branco rendado, desses usados pelas escravas de ganho, descalça, com aqueles pés brancos e gordinhos que eu adorava beijar, agora pisando a areia de uma praia daqui. Nosso filho voltara a ser aquele rapagão forte e animado, sempre feliz. Ele me pedia que nos embrenhássemos numa floresta para pintar pássaros e plantas e admirar a força da natureza tropical. Honoré também estava descalço. No sonho, ele era negro. Mas não adianta pensar neles. De nada serve pensar em Paris. Tenho que viver nesta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu e meus fantasmas. Ao menos não posso reclamar da falta de luz, nem do que pintar. A minha situação vai melhorando. Além do salário anual de pintor de história, das encomendas de quadros e da decoração das festas reais, recebi mais uma incumbência. Fui nomeado cenógrafo do Real Teatro de São João, praticamente o único teatro da cidade. Fica no Largo do Rocio, não muito longe do Terreiro do Paço, bastando atravessar a Rua São José e seguir pela Rua do Piolho. Há ali uns 4 ou 5 espetáculos por semana, peças em português e óperas italianas. No dia em que fui conhecer a casa, tive vontade de chorar. Não tanto pelo aspecto físico do teatro, bastante razoável, mas pela pobreza artística da orquestra, que mutilou sem dó nem piedade um libreto divino. Dentro do possível, as cantoras salvaram a noite. No apogeu dos seus 17 anos, a senhorita Faciotti impressiona por sua beleza e uma voz que está a se desenvolver feito um pássaro que começa a levantar voo. Seus talentos de atriz são minguados. Madame Sabine é uma mulher madura com mãos de menina, que domina o palco com técnica e sentimento. Há muito o que fazer e me sinto feliz por ajudar o Brasil a conhecer um pouco da civilização. O resultado de tudo isso: a confortável casa no Catumbi, onde vivo desde agosto do ano passado. Escolhi este bairro por vários motivos. É afastado da barulheira e da confusão reinante no coração da cidade. Ao mesmo tempo, em menos de meia hora, posso estar na rua direita ou no Largo do Rocio. O Catumbi é cercado de matas e montanhas, um belo recanto com um clima um pouco mais ameno, sobretudo durante os cruéis meses do verão. Já fico a meio caminho do Palácio Real, pois meu trabalho obriga a um contato constante com o rei e sua família. Consegui esta casa por um bom preço e ela é grande o bastante para que eu disponha de um ateliê digno. É nele que estou pintando um quadro a óleo retratando Sua Majestade. Fui até São Cristóvão desenhar o rosto do soberano. Pedir a ele para ficar imóvel durante horas foi uma tarefa fácil. Isso feito, contratei um homem daqui do bairro para posar com a vestimenta real, inclusive com decorações, espada, tudo. Felizmente, os anos de experiência pintando Bonaparte e suas conquistas me prepararam para ser o pintor da corte portuguesa no Brasil. Saio bem cedo, logo depois do café da manhã. Retratar reis e suas cerimônias não me basta. Gosto de sentir o pulso desta cidade. É suja, feia e barulhenta.
mas é a África inteira que corre feito um rio pelas ruas. Homem da Revolução, que em França significou o fim da escravidão e a promessa de liberdade para todos, não posso me acostumar com o que vejo. Talvez por isso eu consiga olhar para estes negros e negras como que são, homens e mulheres. Sento-me à calçada debaixo deste sol que castiga tanto quanto o chicote. Abro meu caderno de desenhos e traço esboços do que vejo. Depois, transformo em aquarela o que me parece mais interessante do ponto de vista artístico ou humano. Nos primeiros dias, fiquei extasiado diante do espetáculo, quase sem saber o que desenhar. Chegam ao porto do Rio de Janeiro 20.000 escravos por ano. É como se fossem despejadas aqui dezenas de aldeias africanas. Não admira que a metade ou mais da população da corte seja composta de escravos, originados deste infame comércio de carne humana. Olhando-se com cuidado, percebem-se fisionomias características de diferentes nações. Cortes de cabelo com desenhos de toda a natureza, incisões no rosto e pinturas faciais de vários tipos. Sem falar na miríade de atavios, chapéus, gorros, turbantes, lenços, faixas, tiaras, cintos, mantas, anéis, panos, braceletes, véus, colares, brincos e os balangandãs das vaidosas escravas de ganho. As roupas também são surpreendentes, cheias de cores e por vezes consistindo de fardas estrangeiras rasgadas e outras vestimentas reaproveitadas. Com todos esses elementos, cada um faz o seu bricolagem único e original. Cada um deles quer se diferenciar fortemente dos outros, para que se esqueçam da condição comum de escravo e reparem nele como uma pessoa com um nome. Continuamente estão a desembarcar novos africanos. Alguns deles, como os que vi nas ruas trabalhando, conseguirão reerguer-se do choque, da violência, do desespero. Aos poucos irão reconstruir suas vidas. Já os vejo fortes, com suas roupas coloridas e muitos adereços que os individualizam. Mantas, chapéus, colares e, no caso das mulheres, brincos, braceletes e outros enfeites. Prestam serviço, recolhem a moedinha na bolsa de couro e seguem seu caminho, com uma vontade de viver que neste momento eu só posso invejar. Os corpos esguios e elegantes das jovens negras contrastam com essas matronas brasileiras e portuguesas. Por aqui a mulher branca engorda assustadoramente assim que se torna mãe. Talvez o gosto local seja muito diferente de Paris, onde elas teriam até vergonha de sair de casa. Quanto aos negros, muitos dos quais trabalham como carregadores, são fortes e musculosos, por vezes me lembrando estátuas gregas. Seus senhores são adiposos e veem a preguiça como um privilégio da classe a que pertencem. Por aqui nenhum homem livre caminha carregando alguma coisa. A cada esquina há um pequeno grupo de negros pronto para alugar seus serviços. Pode ser o embrulho mínimo. Vi um simples carpinteiro mulato andando pela rua com as mãos abanando, enquanto atrás dele um negro carregava seus objetos de trabalho. O costume é tão enraizado que os negros de ganho ficam enfurecidos se alguém não os contrata e ousa valer-se das próprias mãos. Outros africanos, todavia, vão ficar pelo caminho. Foram estas ruínas humanas que forneceram os primeiros desenhos a meu caderno. Homens e mulheres sem nenhuma esperança no olhar, que já não se debruça sobre as coisas deste mundo. Sentados no chão, abraçando as próprias pernas, desconsolados. Não comem, não lutam, se deixam morrer. É o que chamo por aqui de banzo, uma melancolia mortal, um suicídio lento. Fedem muito, alguns têm a pele cheia de feridas. No máximo estão vestindo uma tanga ou um calção, alguns nem isso. Diante desse espetáculo dantesco, não entendo como alguém possa defender a escravidão. Meus companheiros de viagem de infortúnio reuniram-se quase o dia inteiro em um café não longe do porto. A comida e a bebida são de péssima qualidade. Esta terra não fabrica nem mesmo a própria manteiga ou um mísero queijo. O estabelecimento, como muitos outros, vive coberto por uma nuvem de moscas. Tudo isso, somado ao meu temperamento fechado, fez com que eu evitasse esta assembleia de artistas exilados. Preferi sair às ruas desta nova África. Nada explicita melhor a posse absoluta representada pela escravidão do que o direito de seu senhor lhes dar um novo nome, que dizem cristão,
como se fosse de acordo com o cristianismo o tratamento que lhes é dado. Fica em mim a imensa curiosidade em saber qual o nome verdadeiro de cada um e o significado em sua língua. Abordá-los não é fácil. O meu português sofrível e cheio de sotaque francês é tolerado pelos brancos e visto como sinal de distinção. Para negros e negras, é uma estranheza a mais. Sua primeira aposta é que eu quero contratar-lhes o serviço. Para carregar minhas coisas, ou então para comprar um quitute, uma bebida. Em algumas jovens escravas notei ainda a existência de outras possibilidades que eu considero vis. O amor não pode ser comprado. Um dia tomei coragem e abordei um negro majestoso com um cesto vazio debaixo do braço, sinal de que já havia vendido toda a sua mercadoria. Por isso achei que estaria disposto a conversar. Bom dia. Bom dia, senhor, respondeu ele, imediatamente baixando a cabeça. Como é seu nome? Bento, sim, senhor. Mas e o seu nome de verdade? Bento, sim, senhor. A conversa tinha chegado ao seu limite quando ele apareceu. Um negro franzino, de baixa estatura, vestido de forma humilde, mas aceitável, e com os pés metidos em sapatos. Dirigiu-se a mim em francês e me perguntou se eu precisava de ajuda para conversar com o carregador. Mal consegui balbuciar um sim. Em seguida começou a conversar com Bento em alguma língua africana. Após 2 ou 3 minutos antes de se apresentar, contou o que conseguira arrancar do outro. Era um moçambique de nome Erasto, que significa homem de paz na sua língua. Disse que nunca mais tivera paz, desde que o homem branco jogara uma rede sobre ele como se fosse um leão. Era um escravo de ganho que vendia galinhas. Em um dia bom, conseguia pagar sua diária ao seu senhor e ainda guardar algumas moedas. Nos dias ruins, pagava as moedas que faltavam com o couro a comer-lhe a carne das costas. Tinha entendido a pergunta feita pelo branco, mas teve medo de responder, pois seu senhor disse que só queria ouvir o nome cristão. Os nomes pagãos não deveriam mais ser pronunciados. Depois que Erasto foi dispensado com agradecimento e uma moeda, virei-me para o meu surpreendente tradutor. Ele mesmo se apresentou. Seu nome era Sebastião. Trabalhava para estrangeiros, sobretudo naturalistas. Servia de guia, mostrando os caminhos da mata e facilitando a busca de espécies animais e vegetais. Fora assim que aprendera francês. Afirmou também conhecer suficientemente bem o inglês e um pouquinho de alemão. Apesar de ser muito bem pago, estava procurando um trabalho mais tranquilo na cidade. Com o tempo, começava a achar cada vez mais cansativas aquelas excursões pela floresta, levando uma carga que já era pesada na ida e ainda mais no retorno. Era uma oportunidade de ouro. Eu tinha apenas uma servidora, uma escrava velha que o proprietário me alugara juntamente com a casa. Eu dispensara a palmatória que ele me havia oferecido como utensílio. A pobre mulher, já totalmente sem dentes, fazia a limpeza, as compras do mercado e algumas das minhas refeições. Encurvada, cheia de dores, falando e resmungando sozinha, pensei que Dona Esmeralda fosse uma velha. É 2 anos mais nova do que eu, mas sofreu na pele a escravidão. Não são muitos os escravos e escravas que chegam a ultrapassar a barreira dos 50 anos, e quando o fazem não é em boas condições. Tem que escapar do trabalho pesado, dos castigos e maus tratos, das péssimas acomodações, da má alimentação e de inúmeras doenças. Dona Esmeralda não para de cantar baixinho em língua africana enquanto executa suas tarefas. O que eu não daria para saber o que dizem essas canções? Sebastião daria mais vida à minha casa e poderia ser um auxiliar inestimável no projeto de conhecer os costumes dos negros. Ademais, agradava-me o fato de que fosse um homem livre. Tive certeza do valor de Sebastião no domingo. Eu não teria coragem de ir lá sozinho. Há muito que desejava ver a festa dos negros. É onde a cidade termina, nesta margem entre a civilização e a barbárie. Em um descampado, ocorre algo mais africano do que a África. Estive com o Conde dos Arcos, último vice-rei antes da chegada da família real. Soube que a permissão para o batuque servia a vários fins. Suavizava as saudades de África e as agruras da escravidão. Além disso, reacendia as rivalidades entre as nações, que através da música dos tambores relembravam suas diferenças. A desgraça tem o poder de unir os desgraçados. Nas palavras dele, se os do Congo vierem a ser irmãos com os de Benguela, os de Moçambique com os Mina, os Rebolo com os Ginga, e assim os demais, grandíssimo perigo assombrará o Brasil. Teremos uma revolta incontrolável.
Aqui há mais medo no ar do que pássaros, e estes são muitíssimos. A verdade é que a massa dos negros vive com medo da palmatória, do chicote, dos grilhões, da prisão e da miríade de castigos que seus senhores são capazes de inventar. O mundo criado pela escravidão não poderia ser diferente. O outro lado da moeda, se preferirem o outro lado da lua, aquele que fica na sombra, é o medo sentido pelos brancos. Depois do que aconteceu em São Domingos, há um verdadeiro pavor de que ocorra uma revolta dos negros nessa cidade onde eles são maioria. Aqueles que são chamados de senhor e sinhá acordam e dormem sem desfrutar da paz. Penso que não é possível que desconheçam o oceano de dor em que navegam suas vidas privilegiadas. Para que possam de alguma forma ignorar esta realidade, são obrigados a um embrutecimento que diminui sua humanidade. O uso do chicote não endurece somente as mãos, mas também a alma. Ao chegar no lugar onde os negros se reuniam, fiquei sobressaltado. 7 círculos, cada um com centenas de homens e mulheres. Mais do que forte, o som dos tambores repercutia dentro do meu corpo, tomando-o de assalto. Sebastião, discreto, sorriu diante da reação que eu demonstrei. Logo se aprumou e me explicou como um professor. Patrão, cada círculo representa uma nação. Cada grupo canta suas músicas, todos acompanhando na palma das mãos. Além dos tambores, há cabaças servindo de chocalho. Tudo é coordenado por um mestre de cerimônias, um homem como aquele, que parece um curandeiro e está com a varinha na mão. A função dele é não deixar o entusiasmo diminuir. E um grupo quer parecer menos animado, isso seria uma grande vergonha. Nos aproximamos de um dos círculos, segundo Sebastião, composto por negros e negras da nação Rebolo, gente do rio Kwanza, em Angola. No centro da roda havia 8 ou 10 dançarinos endiabrados, contorcendo o corpo de forma animal, em uma dança que nascia dos quadris. Um homem e uma mulher se aproximavam e simulavam o choque dos sexos com uma sensualidade furiosa. Aqui e ali se ouvia um grito que cortava o céu ao meio. Quem tinha gritado entrava na roda e aquecia ainda mais aquela fogueira humana. Os tambores soavam mais altos e a plateia enlouquecia. Era uma aldeia negra dentro da cidade branca. Ali vi uma moça que parecia uma rainha impertigada e solene. Do seu corpo só faltava sair fumaça. Portando um vestido branco, um pano da costa azul e um turbante vermelho. Mais elegante e formosa do que uma nobre da corte dos Bourbon. Os olhos estavam fechados. Concentrava-se na dança, em transe. Os pés movimentavam-se em contato com a terra ao ritmo do tambor. Esquecida de tudo, transportada pelo som para um outro lugar. Livre.